O controle das espécies animais e o patrimônio genético sempre fascinaram o homem. Experiências no campo da genética e reprodução ao longo de décadas têm levado ao surgimento de novos animais na natureza que não deveriam existir, e que não se encaixam em qualquer cadeia alimentar. Alguns são obtidos através do acoplamento de espécies diferentes, mas interreligiosas. Outras são o resultado de seleção humana. Outras são o resultado de experimentos realizados em laboratório. Aqui temos 8 animais criados pelo homem. Número 8. Urso Brolar. É um híbrido nascido do cruzamento entre um urso pardo e um urso polar. Embora seja muito raro que é um dos poucos híbridos, que também pode ser encontrado na natureza, a existência foi confirmada no Canadá, em 2006, graças à análise do DNA de um espécime de aspecto incomum que tinha sido morto no Ártico canadense. Anteriormente, os espécimes híbridos foram criados em cativeiro e mantidos em jardins zoológicos. Acredita-se que o aquecimento global levou as duas espécies a invadir o território do outro. Número 7. Cebralo. O cebralo é o híbrido que foi criado através da junção entre um cavalo e uma zebra. Animais são maiores do que as zebras, mas mais resistentes do que o cavalo. Enquanto no manto, em geral, semelhante à do pai, as listras de zebra típica dos controlos parentais são evidentes. É claramente definida na parte traseira e a cabeça. Os primeiros experimentos foram realizados durante a guerra na África do Sul, entre os boers e os britânicos, que necessários animais mais resistentes ao transporte de alimentos e armas. Quase todos os animais são estéreis. Número 6. Rã transparente. Começando com os genes de algumas rãs com pele fina e frágil, que vivem nas florestas tropicais da América do Sul e Central, os cientistas foram capazes de criar uma nova espécie de anfíbio em laboratório com uma pele completamente transparente. Com este novo tipo de rãs, será possível a realização de experimentos mais facilmente, como a pele permite visualizar todos os órgãos internos, para estudar diretamente em uma vida que é o nascimento e o desenvolvimento de doenças que afetam os diversos órgãos. Número 5. Vacas de Hércules. São o resultado da seleção artificial que durou 2 séculos. A aparição de seus poderosos músculos é conhecido como musculatura dupla. Através da inseminação artificial, a fim de garantir a transmissão de defeito genético, que permite que os músculos desses animais continuem a crescer. Isso força o animal a um crescimento anormal, com os consequentes problemas de estresse, especialmente no esqueleto, que com extrema dificuldade deve suportar o peso. Tudo isso para uma carne mais deliciosa e requintada, porque não tem nenhuma gordura. As vacas excedem 1 tonelada de peso e dado o enorme tamanho dos fetos, não pode dar à luz naturalmente e sempre necessidade de uma cesariana. Número 4. Peixe fluorescente. Estas são algumas espécies de peixes de aquário de organismos geneticamente modificados e fluorescente, comercializado por uma empresa americana. O nome é também uma patente e marca registrada. Este é um dos primeiros animais geneticamente modificados para se tornar um animal de estimação, e só está disponível nos Estados Unidos. O projeto nasceu no laboratório um peixe que foi o resultado da união entre o peixe zebra e os genes de uma água viva fluorescente. Várias cores foram criadas de forma gradual. Os peixes obtidos são menos férteis, porque eles provavelmente usam mais energia para a fluorescência. Número 3. Canarigiber italicus. Este tipo de canário é um pequeno pássaro que parece doente, cuja posição é particularmente estranha. As pernas e o pescoço são muito diferentes do normal, e a falta de sua plumagem em algumas partes do corpo. É uma raça recém-adquirida, reconhecida oficialmente apenas em 1951. A seleção começou em 1930, com a estação de acoplamento ou resultado do cruzamento e seleção de cópias de canarinho encaracolado do sul. Muitos criadores consideram uma aberração pelo homem. Número 2. O upim. Um upim é um raro híbrido, nascido do acasalamento de um golfinho feminino e uma baleia assassina falsa masculina. Atualmente, há apenas 2 espécimes em cativeiro e estão no Sea Leaf Park, no Havaí. Em dimensões de upim, cor e forma são intermediárias entre uma espécie e outra. Na natureza, essa espécie é considerada impossível porque o pseudorca, se necessário, ele também se alimenta de golfinhos. Número 1. Liger.
O ligre é o resultado de um cruzamento entre um leão macho e um tigre feminino. A cruz inversa é chamada tigone. Estes animais só existem em cativeiro, uma vez que não partilham territórios comuns na natureza. Este é o maior felino que existente. Os machos podem atingir 4 metros de comprimento e o peso de meia tonelada. Atualmente não são reconhecidos como uma espécie porque homens colocados no mundo são estéreis.